Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa videoaula de hoje é uma videoaula de revisão de conteúdos para avaliação de recuperação semestral de português, tá? É uma videoaula que vai rever os conteúdos que caíram na prova de recuperação de vocês. Portanto, atentem-se para a aula, prestem atenção, anotem se for necessário. Os conteúdos estão aqui, olha só, esses foram os conteúdos abordados na prova de vocês, assuntos que já estudamos, assuntos que você já tem um conhecimento básico, e hoje nós iremos rever, se porventura faltou algum entendimento, se faltou alguma compreensão, se há alguma dúvida, vamos tirar agora nessa videoaula. E se ainda ficar, teremos aulas em sala para repormos, ou melhor, revermos também esse mesmo conteúdo, tá certo? Então, queridos, voltando aqui, olha, regência verbal, aposto e vocativo, parônimos, gêneros e tipos textuais, são os conteúdos que caíram na prova de recuperação de vocês, que nós iremos rever agora. Regência verbal, nós já aprendemos que é a parte da língua que se ocupa da relação entre o verbo e seus complementos, certo? Então, a regência verbal é a parte da língua que vai estudar a relação que o verbo tem com as palavras que completam seu sentido. Em regência verbal, como o nome diz, o verbo é o termo regente, certo? Olha esse exemplo aqui. Laerte comprou um anel de brilhantes. Laerte é o sujeito da oração, uma vez que estamos falando sobre Laerte. Nós aprendemos que o sujeito da oração é o termo a respeito do qual se fala ou se declara alguma coisa, certo? Comprou é o verbo comprar, certo? Um anel de brilhantes é o complemento do verbo. Lembrando que o verbo é o termo regente. Um anel de brilhantes, que são os complementos, são os termos regidos, certo? Olha o outro exemplo. Sara escreveu um bilhete especial para mim. Sara é o sujeito da oração. Escreveu é o verbo escrever. Escreveu o quê? Um bilhete especial para mim. O verbo é o termo regente. Os complementos são os termos regidos, tá bom? Então, quando a gente fala em regência, em reger, já nos vem à mente essa ideia, não é? De conduzir algo, dirigir. Por isso, essa imagem aqui, olha, de um regente, uma pessoa que está conduzindo aqui uma orquestra musical. Olha só, o regente, a pessoa que está aqui à frente. Embora os músicos que estão com seus instrumentos lendo as partituras, né, os textos musicais, mas também estão ao mesmo tempo conectados aqui com o regente, olha, a pessoa que está aqui à frente. Então, tem essa relação aqui com a regência verbal. O verbo, olha, está na condução, ou seja, está em um relacionamento, melhor dizendo, relacionamento aqui com seus complementos, que são os termos regidos. Aqui à frente nós trouxemos a classificação mais clara, para que vocês possam anotar no caderno, para memorizar melhor, aprender, ok? Olha, Laeste, nós já vimos aqui é o sujeito, comprou, o verbo comprar é o verbo, se é o verbo, estamos falando de regência verbal, é o termo regente, certo? É o termo principal aqui. Um anel de brilhantes completa o sentido do verbo comprar, porque se eu falasse Laerte comprou, vocês perguntariam, comprou o quê? Não é isso? Isso significa que Laerte comprou não é suficiente, não é uma mensagem completa. O verbo, ele pede algo a mais, e esse algo a mais é o complemento. E esse complemento, que nós chamamos também de objeto, lembram? Os verbos transitivos são justamente esses verbos que pedem complementos, tá bom? Quando esse complemento vem sem preposição, como esse caso aqui, nós chamamos de objeto direto. Os verbos que pedem complementos preposicionado, certo? São chamados, esses complementos, de objeto indireto, tudo bem? Sara escreveu um bilhete especial para mim, nós já vimos, só para destacar, tá? O verbo, escrever, termo regente, um bilhete especial para mim, são os complementos, certo? Que são os termos regidos.
Regência de alguns verbos. Aqui eu trouxe alguns verbos, inclusive dos que caíram na prova de vocês, certo? Para relembrarmos rapidamente aqui a regência deles, certo? As preposições que acompanham esses verbos. São preposições exigidas pelo próprio verbo, certo? Olha, o verbo ir, por exemplo, é um verbo que rege a preposição a, tá? É um verbo que, ao pedir um complemento, esse complemento obrigatoriamente deve vir antecedido da preposição a. Olha, irei ao cinema. Irei ao cinema. Então, observem que aqui acontece um fenômeno. Eu tenho aqui, olha, a preposição a, porque ela anda coladinha aqui com o verbo ir, certo? Ela combinou-se aqui com o artigo definido o e formou ao, certo? Irei ao cinema, certo? O verbo chegar também é um verbo que rege a preposição a, inclusive é uma dica, certo? De compreensão, de memorização com relação a esses verbos. É o seguinte, o verbo ir e o verbo chegar regem a preposição a. São verbos que exigem complementos preposicionados e a preposição é a. Olha, chegarei à minha casa logo cedo. Aqui também nós temos um fenômeno, na verdade, que temos uma crase, sabe? Estudamos crase também. A crase significa o quê? Significa que aqui nós temos a contração, né, ou a união entre dois as. O a, preposição que acompanha o verbo, obrigatoriamente, e o a, artigo definido a, que antecede os substantivos. O que acontece? Eles se contraem, certo? Eles se unem e aqui é colocado o acento grave indicando a crase, tá bom? Então, chegarei à minha casa logo cedo. Significa o quê? Chegarei à minha casa logo cedo, tudo bem? O verbo namorar, gente, é um verbo transitivo direto, ou seja, é um verbo que pede complemento, mas ele não rege nenhuma preposição, certo? Então, quem namora, namora alguém e não com alguém. Esse é o engano que muitas pessoas cometem, né? Porque na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, é comum as pessoas falarem namoro com, né? Namoro com Paulo, namoro com Juliana, namoro com Pedro. Na linguagem informal, coloquial, que é essa linguagem cotidiana que você usa no dia a dia sem se preocupar com regras gramaticais, tudo bem. Mas para a escrita, tá? Não é permitido, porque a gramática normativa ela não permite esse tipo de construção, namorar com, certo? Então, namoro Lucas desde o inverno e não namoro com Lucas, tá? Se precisar escrever utilizando o verbo namorar, lembre-se, não permite a construção com preposição com. Ele não rege preposição com. O verbo namorar não rege preposição nenhuma. É verbo transitivo direto, tá? Gostar. O verbo gostar, ele rege a preposição de, porque quem gosta, gosta de algo, não é isso? Olha, gosto de manga rosa. Então, é um verbo que pede, sim, um complemento, porque eu gosto. Gosta de quê? Manga rosa. Manga rosa é o complemento. Como é que eu chamo esse complemento? Objeto indireto. Por que é objeto indireto? Por causa aqui, ó, da preposição, tá? É um verbo transitivo indireto que pede complemento e esse complemento vem preposicionado. A preposição que o verbo gostar rege a preposição de. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É um verbo que exige dois objetos, certo? Ele exige um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo. Olha só, prefiro jaca a banana. Olha só, prefiro jaca a banana. Detalhe, o verbo preferir, ele rege essa preposição também, gente, a preposição a, certo? Portanto, é inadequado e é errado, de acordo com a gramática normativa, construções do tipo, prefiro jaca do que banana. No dia a dia a gente falaria assim, não é verdade?
prefiro jaca do que banana. Essa construção está errada, de acordo com as regras gramaticais de nossa língua, porque o verbo preferir, ele rege a preposição a. Então, embora pareça estranho, mas a forma correta é essa. Prefiro jaca a banana, certo? Temos aqui o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele rege a preposição a, tá bom? Assistirei ao espetáculo. Porém, pessoal, o verbo assistir, ele é empregado em outros sentidos. Ele não é empregado apenas no sentido de ver, de assistir a um filme, assistir a uma partida de futebol. Ele é empregado em outro sentido também, como vocês podem ver aqui, tá? Ele é um verbo com mais de uma regência. Olha só, assistirei ao jogo de nossa seleção. O verbo assistir aqui foi empregado no sentido de ver, certo? Então, é transitivo indireto, ele rege a preposição a, tá bom? Agora, o verbo assistir, ele é empregado também no sentido de ajudar, no sentido de auxiliar alguém. Olha, o enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia. Observem que, nesse sentido, olha só, logo após o verbo, não tem presença de conjunção. Porque, no sentido de ajudar, o verbo assistir, ele é transitivo direto. É um verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento não vem preposicionado, tá? É por isso que não aparece aqui, olha, preposição, ao contrário desse outro exemplo. O exemplo de cima, olha a preposição a, que combinou-se aqui com o artigo definido o, né? E formou, olha, ao. Aqui, no sentido de ajudar, não temos preposição aqui não, tá? O o aqui é artigo definido. Então, o enfermeiro assistiu. Assistiu o quê? Assistiu o quê? O médico durante a cirurgia, tá? Não tem preposição, porque mudou o sentido, mudou a regência. Tudo bem? Além de regência verbal, caiu em nossa prova de recuperação concordância verbal. Aqui na concordância verbal, nós estudamos a relação harmoniosa que acontece entre o verbo e o sujeito, tá? Não confunda. Regência verbal, a gente estuda a relação que o verbo tem com seus complementos, com os objetos e os adjuntos, não é isso? Aqui na concordância, não. A concordância você vai estudar a relação harmoniosa que tem entre o verbo e o sujeito, tá bom? Aqui na concordância verbal, pessoal, o que acontece? O verbo ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Significa o quê, professora? Significa que se o meu sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Só isso. Significa que se o meu sujeito está no plural, o verbo também fica no plural. Significa que se o meu sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo também vai para a primeira pessoa do plural. Se o sujeito está na segunda pessoa do singular, o verbo também vai ficar assim, ele vai concordar. Você entende? Então é isso, quando diz que ele concorda em número, é porque se o sujeito está no singular ou plural, o verbo concorda, ele vai ficar igual. Se o meu sujeito está na primeira pessoa, na segunda, o verbo vai concordar. Só é isso, queridos, não é nada mais do que isso. Agora, a nossa língua é uma língua que tem muitas regras, não é isso? E para a concordância verbal não é diferente. Eu fiz questão de trazer apenas as regras que são exigidas, que vocês conheçam na prova de recuperação de vocês. Olha só, regras para o sujeito composto. Quando é que eu tenho um sujeito composto? Quando o meu sujeito apresenta mais de um núcleo. Olha só, o exemplo, o menino e a menina viajaram conosco. Eu tenho aqui mais de um núcleo, meu sujeito. Sim, pessoal, eu tenho menino e tenho menina. Significa que esse meu sujeito é composto. O que é que a regra diz? Se o meu sujeito é composto e o verbo vem após o sujeito, o verbo ele pode ficar no plural concordando com o sujeito composto, certo? Que é esse exemplo aqui, olha, o menino e a menina viajaram, olha o verbo, viajaram. O menino e a menina corresponde a eles, não é isso? O menino e a menina corresponde a eles, ou seja, a terceira pessoa do plural. O verbo vai para a terceira pessoa do plural, olha, eles viajaram conosco. Mas a regra diz que o verbo também pode ficar no singular.
Nesse caso, o verbo aqui concorda com o sujeito mais próximo, olha só. Ele pode concordar com o sujeito mais próximo, ficando no singular. Resumindo, se o meu sujeito é composto e ele vem antes do meu verbo, anteposto ao meu verbo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o sujeito mais próximo, ou pode ficar no plural, concordando com os dois núcleos do sujeito. Tudo bem? Quando o meu sujeito composto vem após o verbo, ou seja, pós-posto ao verbo, nesse caso aqui, o verbo fica no plural, tá? Se o sujeito vem depois do verbo e ele é composto, o verbo fica no plural. Tudo bem? Outra regra, gente. Se você vai fazer a concordância verbal e o seu sujeito é composto por pessoas diferentes, certo? Por exemplo, aqui nós temos o eu, que é a primeira pessoa do singular, nós temos tu, que é a segunda pessoa, e temos Cássio, que corresponde a ele, que é a terceira pessoa do singular. Se você tem aqui, olha, 3 pessoas e são pessoas diferentes do discurso, certo? O que acontece? O verbo fica no plural, tá? O verbo fica no plural, mas ele vai concordar com a pessoa prioritária, a pessoa mais importante. Nós aprendemos que no discurso nós temos a primeira, segunda e a terceira pessoa, não é isso? Eu, tu e ele. A pessoa mais importante é a primeira pessoa, eu, a primeira pessoa do singular, ou a primeira pessoa do plural, nós, certo? Então, se você tiver uma dessas pessoas, eu ou nós, vai concordar com elas. O verbo vai concordar com ela. O verbo vai ficar no plural e vai concordar com a primeira pessoa, tá? Nesse caso aqui, eu, tu e Cássio corresponde a nós, não é isso? Eu, tu e Cássio chegaremos ao fim da noite, ou seja, nós chegaremos ao fim da noite. O verbo ficou no plural e o verbo está concordando, olha, com o eu. Por quê? Com a presença do eu, o que aconteceu aqui? Nós ficamos com o nós, que corresponde à primeira pessoa do plural, tá? Então, o verbo está concordando aqui com nós, primeira pessoa do plural, por causa da primeira pessoa do singular que está aqui. Tudo bem? Então, tem pessoas diferentes do discurso. O verbo fica no plural e vai concordar com a pessoa mais importante. Como eu tenho o eu aqui, que corresponde o eu, tu e Cássio, vai corresponder a nós, primeira pessoa do plural, o verbo fica no plural. Nós chegaremos ao fim da noite, certo? A outra regra diz, se temos nomes próprios são nomes de pessoas ou nomes de lugares, cidades, países. O que acontece? Com a presença de nomes próprios, a concordância vai ser feita considerando a presença ou não de artigos, tá? Se você tem nomes de lugares que são antecedidos de artigo, se o artigo está no singular, o verbo fica no singular. Se o artigo está no plural, que é esse caso aqui, o verbo fica no plural. Olha só. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Olha o artigo aqui. Está no plural, sim? Os. O verbo ficou no plural, concordando não com a expressão Estados Unidos, mas sim com o artigo os. Certo? Olha o outro exemplo. Estados Unidos influenciam o mundo. Então, observe que essa expressão aqui, Estados Unidos, ela traz uma ideia de plural, não é isso? Que é mais de um estado. Mas, como ela não está antecedida de artigo, especificando no plural, o que acontece? O verbo fica no singular. Ok? A outra regra diz, pessoal, se o sujeito for formado por número percentual, o que acontece? O verbo vai concordar com o substantivo que segue, tá? Ó, o que acontece aqui? Esse exemplo. 10% dos alunos não foram aprovados. Qual é o número percentual? 10%. O verbo não vai concordar com 10%. Ele vai concordar com o substantivo, que vem logo em seguida. Se o substantivo está no plural, o verbo fica no plural, como é o caso aqui. Se o substantivo está no singular, o verbo vai ficar no singular, certo? Então, isso aqui é muito importante e muito simples ao mesmo tempo. Quando você dá atenção, você já entende na hora. Então, 10% dos alunos não foram aprovados. Aqui nós não temos
um verbo apenas, nós temos uma locução verbal, nós temos o verbo ir, sim, e nós temos o verbo aprovar, aqui como verbo principal. Então, o que acontece? Aprovados está concordando com alunos. Aqui embaixo, 20% da turma não foi aprovada. Observe aqui, nós temos locução verbal também, mas aqui o verbo aprovada está concordando com turma e não com 20%. Ok? Então, simples. É número percentual, o verbo concorda não com o número, mas com o substantivo que vem logo em seguida. Se o substantivo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo está no plural, o verbo fica no plural. Tudo bem? O próximo assunto, queridos, é aposto e vocativo. 2 assuntos que nós vimos também durante esse semestre. Simples, um assunto simples também, que requer atenção. Sim, atenção, dedicação, e você compreende na hora. O aposto é o quê, professora? O aposto, gente, são palavras, expressões que têm a função de especificar outras palavras, certo? Olha esse exemplo aqui. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Olha o aposto aqui, gente. Uma dica. O aposto, ele geralmente vem entre vírgula, tá? E ele tem esse caráter de explicar algo a respeito de um termo anterior, a respeito de uma palavra que vem antes dele. Ele especifica, explica, esclarece algo a respeito desse termo anterior. Então, quando ele fala Maria, irmã de Bernadette, observe, esse termo aqui, irmã de Bernadette, está explicando quem é Maria. Então, essa palavra com essa função de explicar, de esclarecer algo que nós chamamos de aposto. Olha só, gosto de tudo que servem no restaurante, os peixes, as carnes e as sobremesas. Observa que os peixes, as carnes e as sobremesas está relacionado ao quê? A tudo que se serve no restaurante. Sim? Ele esclarece do que ele gosta, de tudo que serve no restaurante, mas aí ele vai esclarecer que ele gosta de quê? Peixe, carne e sobremesa. Isso aqui nós chamamos de aposto. O vocativo, amado, já é uma palavra que faz um chamamento. Chama alguém, invoca alguém ou evoca uma pessoa, uma divindade, por exemplo. Olha só, Moisés, venha jantar. Aqui é um chamado, é um chamamento, sim? Então, esse termo aqui, olha, que faz um chamamento, que vem também antes de vírgula, nós chamamos de vocativo. Olha o outro exemplo. Senhor, ouça-me. Essa palavra Senhor também é um vocativo, porque ela faz uma invocação, não é isso? Ela invoca ao Senhor. Então, esse termo aqui é chamado também de vocativo. Uma dica de português, o vocativo, ele faz um chamamento. Amigo, vamos estudar? Olha a palavra amigo aqui, ó. A gente chama de vocativo, porque é um chamamento, queridos. O apóstolo, ele explica, ele esclarece um termo da oração. João, que é o quê? É um jovem estudioso, olha explicando, passou no concurso, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de apóstolo, essa palavra que explica, que esclarece um termo da oração. Ambos devem ser isolados por vírgula, tanto o vocativo quanto o aposto, geralmente eles aparecem isolados por vírgula. Viram também que o aposto ele vem às vezes depois de 2 pontos, certo? Quando ele vai explicar algo, pode aparecer depois de 2 pontinhos. O outro assunto que caiu na prova de recuperação de vocês é parônimos. Parônimo nós vimos recentemente, um assunto também fácil de se entender, sim. Por quê? Parônimos, olha só, par é o quê? É par, não é isso? 2. Ônimos vem de nomes, ou seja, são 2 nomes, 2 palavras que são o quê, gente? Parecidas. Aqui foi um errinho de digitação. 2 palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas o significado é totalmente diferente. Então, parônimos nada mais são do que palavras que na escrita e na pronúncia são muito parecidas, inclusive a pronúncia às vezes são iguais das palavras, mas o significado é diferente. Olha, caçar com C cedilha e caçar com S. Qual a diferença da pronúncia?
Não tem diferença, é a mesma diferença. Agora, na escrita, nós temos essa diferença aqui, olha, porque caçar com C cedilha e caçar com SS significam que são duas palavras com sons iguais, escrita parecida, mas o significado é diferente. Por quê? Caçar com C cedilha significa procurar algo, buscar, caçar um animal. Fulano caçou uma anta, ciclano caçou uma cotia, caçou o jacaré. Essa ideia de caçar animal na mata, olha só, os rapazes foram caçar um animal na mata. Caçar com C cedilha é caçar algo. Eles vão caçar o deputado. Esse caçar com SS já é uma ideia de anular. Eles vão caçar o deputado, ou seja, o mandato desse deputado será anulado, tá? Caçar com SS é anular algo, anular o mandato do político. Cavaleiro e cavalheiro, olha só como é parecida a pronúncia, a escrita. A diferença é que o cavalheiro tem um H, não é isso? Cavaleiro com L, cavalheiro com LH. Olha o exemplo, aquele rapaz é um cavalheiro, pois trata bem as moças. O fazendeiro contratou outro cavaleiro. Qual a diferença? Cavalheiro com LH corresponde a rapazes gentis, bondosos, bem educados, certo? São cavalheiros. Os rapazes que tratam bem as donzelas são cavalheiros. Cavaleiro com L corresponde a homens que andam a cavalos, certo? É por isso que o fazendeiro contratou um outro cavaleiro para cuidar dos cavalos dele lá. Tudo bem? Nós temos concerto com C e concerto com S. Concerto com C, olha só, fui com meu pai a um concerto musical ontem à noite. Meu computador precisa de concerto. Esse primeiro exemplo aqui, gente, concerto com C, refere-se a conjuntos musicais. Vocês viram aquela orquestra ali no exemplo anterior, aquela imagem linda que eu trouxe para vocês? Pois é, ali é um concerto musical, um conjunto de músicos, né, instrumentais, enfim. Então, concerto com C refere-se a esses conjuntos musicais. Concerto com S, pessoal, vem do verbo consertar e significa consertar algo, sabe? Arrumar algo que foi quebrado. Por exemplo, meu computador precisa de conserto, ou seja, consertar, certo? Nós temos descrição e descrição. Olha o exemplo. Faça a descrição do local para mim. Ao contar-lhe o segredo, use a descrição. Palavras com pronúncia muito parecida, não é isso? Descrição e descrição. Descrição vem de descrever, tá? Descrever algo, relatar algo. E descrição vem de ser discreto. Ser uma pessoa discreta, uma pessoa reservada, certo? Então, ao contar-lhe o segredo, use a descrição. Seja discreto, seja reservado. Deu para entender? Os parônimos, trouxemos apenas esses pares, porém, nós deixamos uma lista com algumas palavras parônimas para que vocês busquem o significado de cada uma delas, inclusive essas aqui, olha que vai cair na prova de vocês. Estudem, aprendam o significado para que não tenham problema na hora de resolver as questões da prova, tá certo? E para finalizar, o outro assunto e último é tipologia e gênero textual, tá? Gênero e tipo de texto são duas coisas diferentes, tá? Embora uma interligada na outra, um dependendo do outro, um ligadinho no outro, tá? Gênero textual, conjuntos de textos que tem uma função, que tem uma característica, uma linguagem, uma estrutura. Um gênero textual é um texto que você tem acesso e que tem uma função comunicativa. Por exemplo, se você tem acesso a um conto, se você vai ler uma lenda, uma notícia, uma crônica, se você precisa escrever uma carta, um bilhete, um relato, inclusive eu solicitei um relato, não é isso? Sobre a lenda, vocês escreveram, isso é um gênero textual, gente, tá? É um gênero textual, é um texto em si, tá? Com suas características de linguagem, de estrutura, e que tem uma função comunicativa e social para uma sociedade, ok? Claro. Então, isso é gênero textual. Os tipos de texto, o que é que são? Já estão relacionados com a estrutura do texto, a forma como o texto é escrito,
escrito, as características que esse texto tem com relação à linguagem, com relação à estruturação mesmo física do texto, que você põe o olho no texto e você sabe dizer se esse texto ele é de cunho narrativo, se é de cunho argumentativo, né, ou dissertativo, se é um texto expositivo, injuntivo ou descritivo. Quando você olha um texto, você já sabe fazer essa diferença. Se você vai ler, por exemplo, um conto, você já sabe que ali é um texto narrativo. Por quê? Porque o texto narrativo ele tem as suas características próprias, como, por exemplo, o narrador. O narrador é alguém que vai contar a história. Os personagens, um lugar, um tempo, um enredo, são características próprias de um texto narrativo. E quando a gente pega uma lenda para ler, uma fábula, isso está muito claro aos nossos olhos, certo? Então, isso é tipo de texto, a forma que o texto é escrito, as características que esse texto tem, tá? Agora, o conto em si é o gênero textual. Tudo bem, amados? Olha só, existem inúmeros gêneros textuais, inúmeros. E a cada dia são produzidos mais e muito mais. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, com as novas gerações, as novas ideias que vão surgindo, também são desenvolvidos novos gêneros textuais, certo? Agora, tipo de texto, nós temos basicamente esses aqui, olha, 5. Nós temos o narrativo, o dissertativo, argumentativo, o expositivo, o injuntivo e o descritivo, tá? Cada um com suas características. Os textos narrativos, como eu falei para vocês, olha, são esses exemplos aqui, ó, um conto, uma fábula, lenda, um mito, uma biografia, um romance, uma novela, piada, crônica. Eles podem ter esse tipo de texto aqui, olha, narrativo. Se é narrativo, vai ter narrador, personagem, enfim, como eu falei. Agora, nós temos os textos dissertativos, argumentativos, que são textos que também têm suas características, como introdução, desenvolvimento, conclusão, textos que geralmente são exigidos em bancas, né, de vestibulares. Quando vocês forem, por exemplo, escrever, produzirem a monografia de vocês, certamente será exigido um texto com esse tipo aqui, olha, tá? Com essa tipologia argumentativa, um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Você pode encontrar numa resenha, num artigo de opinião, um ensaio, um debate e etc, queridos. Nós temos os textos expositivos, tá? Que está muito relacionado com os artigos científicos, como, por exemplo, recentemente nós estudamos, não é isso? Um artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica, que é quando o autor ele exalta a ciência através de pesquisas, através de estudos. São textos expositivos. Seminário, tá? Você vai apresentar um seminário em sala de aula, inclusive vocês apresentaram a literatura de cordel, então vocês expuseram aquilo que vocês pesquisaram. Uma palestra também é um tipo de texto expositivo, um verbete de dicionário, uma reportagem, resumo e etc. Está dentro dessa tipologia textual, tá? De exposição. Nós temos o texto injuntivo, tá? O tipo de texto injuntivo, que já é mais aqueles textos instrucionais, que tem a função de instruir, de ensinar, como, por exemplo, o manual de instruções. Se você compra um eletrodoméstico, um móvel, geralmente vem acompanhado de um manual de instruções. Ali é um tipo de texto injuntivo, tá? Que ele vai ensinar, ele vai orientar como você utilizar aquele elemento. A receita de bolo também é um texto injuntivo, tá? Porque ela traz aquela parte descritiva, não é? Mas também a parte de orientação, de como você fazer bolo, os passos que você deve seguir. É texto injuntivo, tá? Nós temos regulamento, regra de jogo, receita médica, bula de remédio, tudo são textos injuntivos, queridos. E temos o tipo de texto que é descritivo, a descrição, que é quando o indivíduo descreve algo a respeito de uma pessoa, a respeito de um lugar, a respeito de uma situação, certo? Ele faz a descrição, ele descreve o que ele viu, o que ele pensa, o que ele, enfim, o que ele ouviu. E isso está em laudo, por exemplo, guia de viagem, perfil em comunidade virtual, relatório, tá? Se você vai fazer um relatório, você vai descrever textos publicitários, etc.
Tudo bem, queridos? Então, não precisamos confundir tipos de texto com gênero textual, porque o gênero textual é o texto em si, é o texto que você tem acesso, que você produz. Ali ele é um gênero e ele vai ser classificado de acordo com o tipo de texto, ou seja, a linguagem que você usa. Se é uma linguagem narrativa, se é dissertativa argumentativa, se é expositiva, injuntiva ou descritiva. Tudo bem, queridos? Se ainda ficou alguma dúvida, nós estaremos em sala de aula logo mais para revisão desses mesmos conteúdos. Aproveite essa videoaula, tá? Se for necessário, reveja. E muito boa sorte para vocês, tá bom, pessoal? Porque pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais, que têm objetivos de vida, tá bom? Leiam, busquem os seus objetivos. Não se distraiam, amados, não se distraiam. Vocês estão com o futuro todo pela frente. Busquem seus sonhos, corram atrás, vocês vão conseguir. E eu sei que nesse momento um deles é passar de ano, não é isso? Tivemos muitos problemas, muitas adversidades, mas graças a Deus estamos finalizando e vai dar tudo certo, tá? Acompanhe essa videoaula, dê uma olhadinha no caderno nesses conteúdos que estão de maneira mais completa e muita boa sorte, tá bom? Tudo de bom para vocês, beijos, Deus abençoe, tchau, tchau, até a próxima.